Olá, meu nome é Célio Salvador, eu sou advogado e neste vídeo eu vou tratar sobre a abertura de atividades e a necessidade de um representante fiscal em algumas situações. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, deixe seu gostei no nosso vídeo, não esqueça de diariodacidadania.com e também das nossas outras redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Acesse-as, siga-nos lá também, porque lá nós temos informações que não vêm aqui para o YouTube, mas que são interessantes para que você possa organizar de forma legal e segura o seu projeto, a sua imigração para Portugal. Realmente, quando nós vamos tratar da abertura de atividades, começa a ter uma série de informações que muitas vezes até confusas e contraditórias entre si. Há quem diga que foi simplesmente as finanças, fez a sua declaração de abertura de atividades, há quem diga que teve a necessidade de pedir a um representante fiscal para fazer a abertura dessas atividades. Como que isto funciona? Como que você deve fazer ao seu processo de abertura de atividade, caso você seja um profissional independente em Portugal? Para quem não sabe, quando eu trato de abertura de atividades, nós estamos tratando daquilo que comumente se fala, tanto na internet quanto nas notícias, como recibos verdes. Perfeito? Então, recibos verdes é a profissão autônoma, a profissão independente, é como o advogado acaba trabalhando, é como muitas vezes os prestadores de serviço trabalham. E não é incomum aqui em Portugal as pessoas, tanto portuguesas quanto os estrangeiros, abrirem atividade e serem seus próprios patrões ou trabalharem prestando serviços a outras empresas. É o que no Brasil nós costumamos chamar como terceirizado. Perfeito? Nessa situação, quando você vai às finanças para abrir atividade, você tem que verificar primeiro se você já é residente fiscal em Portugal ou se você não é residente fiscal em Portugal. Quem é residente fiscal em Portugal? Pessoas que já vivam em Portugal há mais de 183 dias podem pedir a residência fiscal em Portugal. Pessoas que trabalhem ou exerçam qualquer atividade remunerada em Portugal, principalmente se tiverem contrato de trabalho em Portugal por um período superior a 6 meses, elas podem pedir a residência fiscal em Portugal. E também pessoas que tenham autorização de residência, porque elas sim são residentes fiscais em Portugal. Não esqueçam, nacionais portugueses e nacionais de outros países da União Europeia também podem ser residentes em Portugal, desde que vivam em Portugal. Se vivem no Brasil, em Angola, na China, não são residentes fiscais em Portugal, porque não vivem aqui, vivem em outro país. Pois bem, nessa situação, quando você vai às finanças, verifica se você, no seu NIF, tem residência fiscal em Portugal ou está indo o seu endereço do estrangeiro. Se estiver o seu endereço do estrangeiro, muito provavelmente, quando você fez o NIF, houve uma pessoa que assinou para si como seu representante fiscal. Esta pessoa ou outra pessoa podem ir nas finanças lhe acompanhar para a abertura da atividade e nessa situação ficarem como representantes fiscais da atividade. Então observe, você vai ter 2 representantes fiscais. Um representante fiscal do NIF, outro representante fiscal da atividade. No que isto altera? Representante fiscal do NIF não tem obrigações além das comunicações às finanças, das eventuais dívidas, notificações, informações que forem encaminhadas ao seu endereço e que na verdade são direcionadas ao cidadão estrangeiro, ou seja, ao representado. No caso da abertura de atividade, quem ficar representante fiscal da atividade é representante fiscal para fins de IVA, ou seja, de imposto. Nessa situação, a pessoa também tem que ter atividade aberta. Se ela não tem atividade aberta, ela não é sujeito passivo de IVA, ou seja, ela não pode ser cobrado dela IVA, e ela não poderá ser responsável pela abertura da atividade de outra pessoa. Agora, se ela tiver atividade aberta, aí sim ela pode assinar pela abertura da atividade de outra pessoa. Por que eu especifico isso? Por que eu estou explicando isso? Preste atenção, a pessoa que assinou
o seu número de contribuinte para que você retirasse o NIF quando você chegou, pode não ter uma atividade aberta. Vamos supor que você pediu ao seu irmão ou ao seu primo que mora aqui em Portugal para assinar a obtenção do seu NIF, para que você pudesse ter um número de contribuinte aqui em Portugal. Mas ele trabalha com contrato, ele não tem atividade aberta. Ele pode assinar uma abertura de atividade para você? Não. Por quê? Porque ele não é sujeito passivo de IVA, dele não é cobrado IVA, porque ele trabalha com contrato subordinado, e só é cobrado IVA de quem tem atividade aberta ou de empresas. Perfeito? Nessa situação, procure uma pessoa que tenha a atividade aberta para que ela possa ser o seu representante fiscal em termos de IVA, e ele poderá sim assinar para você, para que você possa também abrir sua atividade. Observe, quando você for abrir a atividade, existe um código chamado CAE, que é o Código Português de Atividades Econômicas. Tem algumas atividades que são permitidas que você exerça aqui em Portugal sem maiores habilitações. Outras são restritas, como por exemplo a situação dos advogados, somente para quem tem inscrição na Ordem dos Advogados. Os médicos, a mesma coisa, os contabilistas, a mesma coisa, cada um com a sua ordem profissional. Então, observe, quando você for realizar a abertura da sua atividade, você vai ter que declarar o que você vai fazer e pode acabar por declarar mais de uma coisa para as finanças. Neste momento também vai ter que declarar o quanto você imagina que vai faturar. Se o seu faturamento for inferior a 10 mil euros por ano, observe, por ano, você vai ficar no regime de isenção de IVA, perfeito? Mas, se você declarar que vai faturar acima de 10 mil euros, você vai estar no regime de tributação de IVA e isto vai lhe acarretar em algumas obrigações, perfeito? Para quem não tem segurança social em Portugal, quando abrir a atividade, vai receber a documentação também necessária e muitas vezes até a indicação das finanças de como deve se proceder com a Segurança Social para realizar a sua inscrição na Segurança Social. Mas isso já é assunto para outro vídeo que você vai ver aqui, que eu espero que você veja aqui. Por isso, você vai se inscrever nesse canal e acessar diariodacidadania.com. Não esqueçam, desejo força e boa sorte para quem está nos assistindo e tchau. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações, mas o quadro geral é esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber de fato como as coisas são, então vai ter que ler.